Ora, está a gravar. Bem-vindos a mais um Cube Geek Show, programa semanal do Cube Geek. Eu sou o Daniel Álvares, estou aqui com a presença habitual do Luís Santos Olá pessoal. e temos mais uma vez a agradável participação da Sarah Milan. Hello! E hoje vamos ter um programa com 4 segmentos. Portanto, vamos começar com o Geekosfera, onde vamos falar sobre The Orville, a nova série do criador de Family Guy, que faz uma sátira a Star Trek. Depois vamos ter um outro segmento que é o Nerding the Dead. Vamos mostrar aqui este segmento que é sobre Walking Dead. Vamos falar sobre a estreia da 8ª temporada. Depois vamos ter outro novo segmento que se chama Pérolas Perdidas. Neste segmento nós falamos sobre filmes e séries que não são muito do conhecimento geral e nós damos a conhecer. Portanto, vamos falar sobre filmes de terror, já que o Halloween está aí a chegar. Depois temos o habitual segmento, a opção da semana, mais lá para o final do programa. Vamos já arrancar com a Geekosfera de Orville. O Gui está a fazer as discussões no site, portanto, Gui, o que é que tu achaste da estreia de The Orville? Olha, eu gostei da estreia, gosto de The Orville, acho que é uma série muito engraçada, muito competente, mas honestamente estava à espera de qualquer coisinha melhor. Porque nota-se perfeitamente que o Seth MacFarlane gosta imenso daquilo que ele está ali a fazer, e nota-se que o objetivo dele é fazer uma paródia ao Star Trek, muito claramente ao Star Trek The New Generation, que foi a série do fim dos anos 80 e início dos anos 90. E o problema é que ele gosta tanto disso que esta série também, o The Orville, também parece que foi feito nos anos 90. O production value da série é baixinho. A fotografia não é grande coisa. Os efeitos especiais são muito fraquinhos. A aventura é competente, é divertida, mas não é particularmente entusiasmante. E as piadas, apesar de serem engraçadas, não têm um ritmo atual, não têm um ritmo moderno. Aquilo parece mesmo uma sitcom das antigas. Ok. Sara, o que é que achaste? Eu confesso que gostei do início do primeiro episódio, mas não sei, gostou um bocadinho a continuar, de certa maneira. Eu sinto que, essencialmente, os efeitos especiais fizeram-me alguma impressão. Comparando, por exemplo, esses efeitos especiais aos efeitos especiais da nova série de Star Trek, não há mesmo comparação. O Star Trek está muito bem feito nesse aspecto. Em termos da comédia, eu sinto que para uma série de comédia não existem tantos momentos de comédia como se estaria à espera, de certa maneira. Eu sinto que tivemos muitos momentos dramáticos durante o primeiro episódio, e era um drama assim um bocadinho superficial. Não, sinto que essas cenas também de momentos assim mais de tensão entre personagens, portanto entre a personagem principal do Seth MacFarlane e o interesse romântico dela, a ex-mulher, sinto que foram um bocadinho arrastadas, um bocadinho enfadonhas em certos momentos. Essas são as minhas ideias iniciais. Ok. É assim, eu não vi a estreia da série, ainda tenho que ver o primeiro episódio, mas a questão é que é uma sátira a Star Trek. Portanto, acho que não. Eu penso que o objetivo deles não era ter uma série com grandes valores de produção ou uma série com grande realização, é mais satirizar Star Trek. Nesse aspecto, Sim. ele entrega. Eu diria que não para as minhas expectativas. Ok, Gui. O que eu acho é que ele não se consegue decidir se quer fazer uma homenagem, se quer fazer a sua própria versão de Star Trek ou se quer satirizar Star Trek. Porque ele passa para uma série que é suposto ser uma sátira,
ele passa demasiado tempo a investir seriamente na aventura e no enredo e na própria narrativa de ficção científica, que, lá está, nada de errado nisso, não haveria problema nenhum se ele fosse um grande escritor de ficção científica e se ele fosse um grande escritor de aventuras. Porque da maneira como está, exatamente esses momentos dramáticos, esses momentos em que é suposto sentirmos a tensão e em que é suposto sentirmos o crescendo da aventura, se falham um bocado, são fraquinhos, não... parece tudo um bocado superficial, como estava a dizer a Sara. É um bocado telenovela no espaço. Ok. Com alguns momentos assim, cómicos, sim. Assim, ok. Porque é assim, portanto, nós estamos a falar... Nós não, vocês estão a falar muito, mas é apenas o primeiro episódio, não é? Exato. A questão é que, olhando para a frente, acham que tem pernas para andar? Eu acho que sim. Eu quero acreditar que este primeiro episódio, por ter sido o primeiro, qualquer primeiro episódio de uma série tem uma data de exigências, tem de ser um episódio para apresentar as personagens, tem de ser um episódio para apresentar o setting, tem de apresentar o primeiro enredo, tem uma data de coisas, uma data de caixas que têm de ser arriscadas, e poderá ter sido por isso que não teve o conteúdo de comédia como nós estávamos a querer. Mas a verdade é que este episódio mostra-nos uma data de detalhezinhos que, se forem explorados ao longo da temporada, têm potencial para serem muito, muito, muito engraçados. Uma das coisas que o Seth MacFarlane faz muito bem é dar-nos aquela sensação de que as câmaras ficaram ligadas mais tempo do que era necessário. E vemos vemos as personagens a terem conversas perfeitamente banais umas com as outras, a discutirem boatos e a gozarem umas com as outras, e que é exatamente o tipo de detalhes que não são vistos nas séries de ficção científica como o Star Trek. E são esses momentozinhos ridículos e banais da vida das personagens que removem o lustro de heroísmo e virtude que às vezes no Star Trek chega quase a ser ridículo. E eu acho que o Seth MacFarlane, se for esperto, vai investir muito, muito, muito nisso, nessa desconstrução dos momentos banais da vida de pessoas que andam a explorar o espaço. Se ele fizer isso, a série tem pernas para andar. Sim, concordo com isso. Ok. Concordo com isso. Eu sinto que estes momentos mais engraçados na série, portanto, os momentos das piadas, foram muito cómicos, a maior parte deles. Mas eu sinto que esses eram sempre momentos em que não estavam a fazer a história avançar, o que não há nada de errado com isso. Mas sinto que esses momentos não foram suficientes no primeiro episódio. E lá está, os outros momentos, o resto foi assim um bocadinho mais para o enfadonho. Mas pronto, vamos ver. Ok, e sentem que a série vai ser episódica ou vai ter assim um arco grande na temporada? Dá-me a impressão que as aventuras vão ser episódicas. Uhum. Lá está, mais uma vez, porque o Seth MacFarlane não é conhecido por ser um escritor de aventuras. Ele escreve ali a historiazinha e vai meter vai metendo as piadas pelo meio. O que eu acho que ele eventualmente vai fazer é dar arcos narrativos a cada uma das personagens. Isso sim. Uhum. Ok. Sim. Ok. Mais uma pergunta. Eu hoje estou aqui deste lado só a fazer perguntas, ok? Vocês só respondem. É assim, Star Trek Discovery foi renovada para a segunda temporada. Saiu esta semana a notícia. Será que veremos um crossover entre as duas séries? Opa, isso era fantástico. Era muito, muito giro. É mind-blowing. Opa, e não era impossível. O Star Trek original tem precedentes deles andarem por universos paralelos, portanto, por que não? Isso era muito engraçado. Não, exatamente. Era muito giro se acontecesse. Sim, nem que fosse só um cameozinho do Seth MacFarlane e a equipa dele no Star Trek. Nem que fosse isso, já era brilhante. Exato, a passarem de fundo numa estação espacial qualquer. Yeah.
ou Isso era vice-versa. porreiro, isso era porreiro. Sim, sim, sim. Ou ter as duas naves a cruzarem-se, algo assim, sei lá. Exato. Tão bom. Só mesmo naquela, estás a ver? Bom, então, pela impressão que eu fico que foi uma boa estreia até, e talvez uma estreia que tem pernas para andar, certo? Sim, Apesar de ter alguns problemas. sim, eu concordo. Ok? Eu estou. Pronto. É aquele tipo de situação em que eu estou intrigado, mas ainda não estou absolutamente entusiasmado. Mas tenho curiosidade para ver como é Eu que isto vai percebo. avançar. Eu percebo. Uhum. Eu percebo. Ora, e de uma estreia, partimos para outra estreia, vamos então estrear o segmento Nerding the Dead. Portanto, neste segmento vamos falar sobre o Walking Dead, vamos acompanhar esta temporada. E hoje vamos falar sobre a estreia da oitava temporada, com o primeiro episódio, que eu estou a fazer as discussões para o site. Confesso que não estava muito entusiasmado, porque já estou um bocado saturado do Walking Dead, mas eu gostei muito deste episódio, muito mesmo. O que é que vocês acharam? Olha, eu tão saturado todo Walking Dead que não vejo Walking Dead desde o início. Acho que o último episódio que eu vi foi o primeiro episódio da sétima, talvez. Não, eu sei, a sétima temporada eu não vi de todo. Portanto, ontem fui ver um recap dos acontecimentos para tentar perceber o que é que estava a acontecer. Já vamos falar um bocadinho mais disso. Este primeiro episódio foi giro. É engraçado. Tem... este primeiro episódio foca-se muito naquilo que The Walking Dead faz bem, que é sequências de ação, sequências de tensão, em que as coisas estão todas a crescer e a correr mal enquanto crescem. E este episódio, tendo-se focado nisso, no conflito entre o Rick e o seu grupo a irem atacar finalmente o santuário do Negan, Santuário? essa sequência e esse crescendo foi muito engraçado, foi muito bem feito. Pelo meio, houve ali uns detalhes que tu se calhar já nos vais explicar melhor como é que foram, que acho que quebraram um bocadinho o ritmo, mas isso se calhar são detalhes um bocado mais paralelos. Mas Sara, o que é que tu achaste? Sara. Eu sou um bocadinho tipo neste momento, tipo, em relação ao Walking Dead, é um bocado eu não sei, tipo, basicamente eu acho que vi alguns episódios da sétima temporada, devo ter parado para aí no quinto ou assim. Acho que perdi episódios da sexta, porque sinto que a série está sempre a voltar aos mesmos temas, é sempre a temática de turf war, tipo, estarem assim a batalhar por uma casa ou por espaço ou whatever, ou armas. Portanto, sim, não vi o fim da sétima temporada. Vi um pequeno recap hoje antes de ver o episódio, só para me manter a par dos pormenores. Eu sinto que o que eu gostei mais acerca deste episódio foi a segunda metade para o fim. Portanto, os momentos da ação. Eu sinto que, lá está, como o Gui disse, os momentos da ação eles fazem muito bem. Agora, aquele início, aqueles momentos contemplativos, aqueles planos, ai, as flores, epá, não sei, há qualquer coisa que não me cativa nada. Eu sinto que eles não fazem os momentos artísticos, tipo momentos assim, planos artísticos e eles não fazem isso bem, não sei, eu fico sempre muito cringy, parece sempre um projeto de fim de faculdade ou coisa assim. Mas tenho a dizer que os momentos de ação mais para o fim do episódio, meio fim do episódio, gostei imenso. Eles criam tensão muito bem. O Negan, honestamente, eu já não. Aquela personagem eu já não consigo lidar com aquela personagem. Tipo, é sempre. Eu já nem me lembro como é que ele disse, tipo. Oh shit! Oh shit, guys, ou whatever. É tipo. Lucille para aqui, Lucille para ali. Não sei, tipo, aquela personagem eu sinto que funcionou bem na primeira vez que ele apareceu, mas
das outras vezes em que ele apareceu, tipo, é uma personagem que está sempre no mesmo registro e isso é muito falso para É mim. muito É cansativa. muito. É muito cansativa. Exato, tipo, não. É muito cansativa. Exato, não tem tipo profundidade nenhuma, é só aquele registro e Não, 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 pronto. não. É só, yeah. Mas pronto. Epá, é assim, yeah, epá, é assim, eu concordo com vocês, aliás, se vocês forem ler a crítica que eu fiz da sétima temporada, pá, é tudo o que vocês estão a dizer. Uhum, O Negan é muito aborrecido, é muito secante, uhum, tem a espessura de uma folha de papel, uh, pronto. Pá, a série sempre teve, e nas últimas temporadas tem sido mais evidente, tem super problemas de ritmo. uhum, Eles não sabem construir uma temporada. Não sabem estruturar os eventos, portanto, eles fazem começos de temporada bombásticos, meios da temporada bombásticos e finais de temporada bombásticos. Tudo o resto é uma seca. uhum. É verdade. E foi com esse espírito que eu fui para esta oitava temporada. Epá, aí surpreendeu-me muito. Ao contrário de ti, Sara, eu gosto dos momentos contemplativos, acho que é o melhor da série, e esses momentos mais artísticos, como tu dizes, Uhum. acho que é o que os fazem melhor. Um, e eles trouxeram para esta temporada algo bastante interessante, que vai manter o interesse dos fãs, que é apresentarem várias linhas temporais diferentes, e tu ficas com aquela expectativa de, ok, como é que isto se vai desenrolar? Uhum. O que é que isto significa? Onde é que isto se encaixa? É no presente? É no passado? E isso é muito interessante. Gostei muito, não estava nada à espera que eles partissem para isso. Acho que ficou evidente que pelo menos a primeira parte da temporada vai ser só o ataque que nós começamos a ver no episódio. Portanto, acho que pelo menos a primeira metade vai ser só esse ataque. Uhum. O interessante vai ser ver como é que todas as linhas temporais se encaixam. Uhum. E eu contei pelo menos 4 linhas temporais. Ok? Portanto, nós temos a linha temporal do presente, que é o ataque em si. Uhum. Depois temos uma linha temporal do futuro, que é quando o Rick está a delirar. Certo? Espera, mas essa é aquela em Que que ele está com a barba crescida ou aquela... Não. Ele está a delirar mesmo. Que é tipo quando ele diz no fim. Quando ele diz no fim algo como. Algo como a minha misericórdia prevaleceu sobre a minha ira. Ah, sim, Estás a sim, ver sim, sim. esse segmento? Isso é Certo, quando, certo. isso é É assim, quando ele tem aquele reflexo do vitral na cara. Sim. exatamente. Ok. Portanto, essa é uma outra linha temporal que, pá, eu não vou dar spoilers, mas fazendo um reflexo com o que se passou na banda desenhada, eu parto do princípio que acontece no final da guerra, ok? Uhum. Mas poderá não ser, poderá ser um outro acontecimento grande que ele tenha ou alguma perda que ele tenha, mas eu acho que essa linha temporal acontece no fim da guerra, ok? Depois temos uma terceira linha temporal que é a linha temporal da Barba, como tu disseste, Certo. Lira, Uhum. Uhum. que acontece por volta de uns 4, 5 anos depois, porque a Judith, que é a filha dele, a bebê, já está crescida, portanto, aquilo acontece para aí uns 5 anos depois, à vontade. Uhum. E depois temos outra linha temporal que está mais dissimulada, que é a linha temporal onde o Carl encontra aquele homem que depois lhe deixa as 2 latas de comida. Ah, sim, pois. Ok, eu não Estão a percebi que isso ver? era outra linha temporal. Isso é uma outra linha temporal. Agora, a cena é que sabemos que a guerra está acontecendo no presente, ok? Uhum. Pronto. Sabemos que o Rick a delirar está acontecendo no futuro, porque ele está completamente destruído, não é? Sabemos que a linha temporal do Rick com barba acontece também no futuro, porque Claro. é evidente, não é? Uhum. Pronto. Agora, essa linha temporal do Carl e do outro homem poderá ser no passado como poderá ser no futuro. Eu ainda não decidi bem onde é que isso se encaixa, mas é claramente uma linha separada. Porque não é o presente, porque o presente está a acontecer a guerra, não é? Certo. E é muito interessante. Também tenho uma dúvida em relação à linha temporal do Rick com barba. Porque, se vocês repararem, todas as cenas dessa linha temporal têm um filtro branco. Parece muito como se fosse um sonho, um pensamento algo idílico. Sim. Certo. Eu não sei se isso é realmente real ou se é uma projeção
talvez do Rick a delirar, não sei. Certo. It was Não all sei just a porque, dream. estás a perceber? Lá está, mais uma vez, eu não quero dar spoilers sobre a banda desenhada, mas pronto, se eles seguirem a banda desenhada, essa linha temporal é real, ok? Só que o facto de eles usarem um filtro branco, epá, dá muito efeito de sonho. Uhum. Portanto, não sei. Ah pá, Lá está, é como vos diz. diz, Gui. Essa. Lá está, eu segui a banda desenhada durante muito tempo, mas por curiosidade abandonei a banda desenhada exatamente quando eles chegam à cena do Negan. Yeah. E essa. Portanto, não faço ideia se isto vai ser se é mesmo o futuro, se é uma sequência de sonho ou não. Mas ser uma sequência de sonho. E se no fim de facto for mesmo It Was All Just a Dream, é exatamente o tipo de escrita preguiçosa que eu estou à espera que aconteça em Walking Dead. Porque epá, até agora é como a Sara estava a dizer há bocado, é sempre a mesma coisa. É como tu estavas a dizer, os primeiros episódios são muito bons porque resolvem ou abrem a narrativa. Mas depois é sempre eles contra outro grupo, eles a defenderem-se de um grupo, eles precisam de comida, há um gajo muito a mal do outro lado que é desumano e um monstro, e depois mais ou menos descobrimos que ele afinal até se calhar teve razões para se tornar assim, mas não, afinal é mesmo um monstro, eles têm de o matar. Ou então vemos o mundo, os conflitos morais do Rick, que não se sabe decidir se quer ser um herói, se vai deixar desumanizar pelo mundo em que está. É sempre a mesma coisa desde a segunda temporada. Isto está em loop. A repetir este ciclo há imenso tempo. E uma coisa que me desilude neste primeiro episódio é ver que não há aqui nenhum indício que isto vá mudar. Eles vão matar o... Opa, mas eu não concordo contigo, porque é assim, eu percebo o que tu dizes, eu concordo contigo. Eu concordo contigo o que tu disseste. Agora, eu não concordo é sobre a tua apreciação sobre este episódio, porque ao eles darem estas linhas narrativas todas, eu acho que eles já aí estão a quebrar a forma, ok? Já aí estão a dar um elemento de interesse que é novo. Sim, eu percebo, mas não sei. Mesmo que a escrita continue preguiçosa, tu tens esse elemento de interesse que tu vais querer ficar a ver para ver, ok, que raio é isto? Estás a perceber? Mas por um lado, ou a coisa é um sonho e é tudo mentira e temos escrita preguiçosa outra vez, ou então não é um sonho e eu subitamente não estou preocupado nem pelo Rick, nem pelo Carl, nem pela... como é que ela se chama? Michonne. Portanto, perco... Sim, pronto, mas isso já vem traumas do passado, estás a perceber? Isso já vem traumas do passado, pronto. É verdade. Mas para mim a cena é com este episódio, ok, pronto, tudo bem, tem uma nova fórmula de editar os episódios. Vamos ver se isso continua para os episódios seguintes ou não. Mas eu sinto que o conteúdo, lá está, é sempre o mesmo e apesar de eles estarem a moldar os episódios de uma maneira diferente, as coisas que acontecem são sempre as mesmas, tipo, nunca há assim, eles nunca se desviam da narrativa, são sempre narrativas repetidas e honestamente eu já não estou interessada se aquelas personagens vivem ou morrem, tipo, elas podiam simplesmente ser todas comidas pelos walkers e eu, ok, whatever. Isso. Não sei, eu sinto que Eu percebo. é tudo igual, mas agora tem um tigre. É tipo, Opa, é assim, eu percebo perfeitamente isso, porque o Walking Dead chegou a um estado em que eu acho que os fãs veem o Walking Dead por comodismo já, do tipo, ok, é Walking Dead, ok, já investimos 8 anos com estas personagens, temos que ver
como é que isto acaba. Porque de facto, sim, a história está na mesmice desde há muito tempo. Portanto, pá, mas lá está. Eu fiquei interessado por esta temporada, não por o que está a acontecer, pela guerra em si, mas sim por estas linhas temporais, e estou muito interessado para ver onde é que isto vai dar. Porque se não fosse isso, realmente eu não ficaria tão empolgado como estou. Isso é verdade. Vamos ver se de facto eles continuam com esta divisão de linhas temporais. Eu acho que eles vão continuar. Sim. E veremos. Pronto, vamos ver. Mas sim, eu estou muito apreensivo para esta temporada. Estou muito apreensivo. Porque também já tenho traumas do passado, como vocês. Yeah. Estão a perceber? Mas é que, para mim, e sem querer insistir neste ponto, e insistindo neste ponto, eu sei como é que esta temporada vai acontecer. Eu não preciso ver o resto da temporada para saber exatamente o que é que vai acontecer. Eles vão... Chuta aí. Eles vão derrotar o Negan de uma forma mais ou menos dramática, e depois vão estar lá sozinhos finalmente na sua, juntando os três grupos, e depois vai acontecer uma de duas coisas. Ou vem outro grupo de fora, pior ainda que o Negan, e eles lá vão ter uma desculpa para fazer mais pornografia zombie e mais pornografia gore, para apelar a mais um público que gosta desse género de coisas. Ou então vão começar a surgir problemas internos e vamos voltar ao conflito habitual do Rick, sem saber se há de ser mais duro e agressivo mais opressivo na sua liderança, ou se vai ser mais permissivo e ver as coisas à volta dele a desmoronarem-se lentamente. O que seria interessante era começar, por exemplo, a ver um conflito entre o Rick e o Carl, por exemplo. Sei lá. Talvez isso tornasse as coisas mais interessantes. É assim, eu não posso falar pela série, mas o Robert Kirkman, o criador do Walking Dead, já disse que o Rick não vai chegar vivo até ao final. E que ele não morre no final. Portanto, eu acho que ele já está a perceber que ele tem que quebrar o ciclo onde ele está, pelo menos na banda desenhada, né? Não sei como é que vai ser na série. Mas, e talvez a morte do Rick quebre esse ciclo. Sim. Certo. Talvez. Eu antes de tu dizer Porque lá está. Desculpa. Não, lá está. É uma personagem que está sempre ali. Está sempre ali e não sai. Yeah. E não sai. Yeah. Eu acho que, se calhar, ele é uma personagem que já esgotou tudo aquilo que tinha para dar. Sim, completamente. Mas já há 3, 4, 5 talvez temporadas atrás. Sim. Mas Sim. antes de tu dizeres isso, eu já estava a pensar nisso. Eu estava a pensar tipo na minha previsão ideal para esta série, para esta season. Seria o Rick morre e aquela cena que nós vemos do suposto futuro é a vida a passar-lhe, ou não é a vida a passar-lhe, mas é o último flash. É o que poderia ter sido. Sim, poderia ter sido. Exatamente, tipo, antes dele morrer. Para tipo enganar o espectador. Poderá ser, sim. É assim, o que nós temos a certeza é que a forma como essa linha narrativa do futuro do Rick com Barba foi apresentada foi totalmente diferente das outras. Porque teve o filtro branco. Só aí, sim, eles não iam pôr um filtro branco só porque fica bonito. Ou fica feio, ou whatever, não interessa. Portanto, se eles puseram um filtro branco, quer dizer que isto quer dizer alguma coisa. Portanto, é uma linha temporal mais ambígua. Será que é real? Será que não é real? E eu acho que eles vão matutar nisso a temporada toda, que é para manter o espectador interessado. Pá, vamos ver. Sim. Vamos ver. Mas lá está, eu gostei do episódio, e isto vindo de uma pessoa que não estava minimamente empolgada, pá, acho que quer dizer muito. Acho que eles conseguiram refrescar nem que seja o mínimo. E vamos ver se aguenta agora. Espero bem que sim. Porque eu tenho que fazer as discussões, portanto, epá. Tens de aguentar.
E ainda cá ser como o Gui a fazer as discussões de inumanos. Portanto, Isso é sempre mau, sim. ora, portanto, vamos aqui para coisas mais interessantes. Vamos ter aqui um novo segmento. Segmento das pérolas perdidas. E hoje vamos falar sobre filmes de terror. Filmes de terror que ninguém conhece, mas que deveriam conhecer. Portanto, o Halloween está a chegar, é já daqui a uma semana. E são as nossas sugestões de filmes para vocês verem no Halloween. Cada um vai dar 2 filmes e vamos aqui depois discutir os filmes. Quem quer começar? Eu posso Sara, Gui? começar, então. Então vá, Isto, começa. aqui para quem nos está a ouvir, eu tenho de dizer que o Daniel há uns dias ele disse-me assim: olha, arranja aí uns filmes porreiros de terror que ninguém conhece. E eu arranjei uma lista com 20. E ele agora hoje diz-me que são só 2, portanto eu vou ter aqui muita dificuldade em escolher 2 destes que aqui estão, porque subitamente não é uma lista grande para sugerir, tem de ser os melhores destes 2. E eu dou-me mal com estas coisas. Olha, faz assim. Escolhe um filme que seja muito bom dentro desses 20 e um outro filme que seja o mais assustador desses 20. Ok. Boa. Então, o mais assustador que eu tenho aqui é talvez o Eden Lake. Eden Lake Olha, é um filme. boa sugestão. É um filme de 2008 com a Kelly Reilly e um Michael Fassbender que na altura ainda era muito, muito desconhecido. Isto é o filme típico do casal que se perde e depois tem uma data de gente a persegui-los e as coisas vão correndo cada vez pior e pior e pior e pior e pior. Este filme tem a particularidade de passa-se num parque público, portanto este casal, a Kelly Reilly e o Michael Fassbender, estão sempre quase a conseguirem escapar, porque aquilo basta afastarem-se do parque e chegam a casas com pessoas normais e estão a ser perseguidos por uns miúdos adolescentes. E eu sei que esta é a premissa para uma dezena de filmes de terror que acontecem exatamente desta maneira. Mas este filme, da maneira como está filmado, da maneira como a história progride, é tão desconfortável, é tão assustador. Eu lembro-me de estar a ver este filme e estar agarrado à cadeira, a suster a respiração, sem saber o que é que ia acontecer a seguir. Porque este filme consegue misturar de uma maneira muito, muito bem feita a tensão e o medo e o suspense deles estarem a ser perseguidos com o gore e o horror das coisas físicas muito desagradáveis que lhes vão acontecendo. E o filme é muito giro, eu nunca ouço ninguém falar deste filme, passou muito despercebido quando estreou. E eu acho que é uma pena as pessoas não verem este filme. Portanto, esta é uma das minhas sugestões. Eden Lake, de 2008. Ok. Portanto, só para dar aqui uma chega, o título em português é O Lago Perfeito. Portanto, procurem. E pessoalmente também gostei muito do filme. É um filme muito, muito bom mesmo. E não digo assustador, mas muito... o filme em si não é assustador, mas é muito... Falta uma palavra. Não é dramático também, é muito... muito horrível, muito... É mesmo isso, é desconfortável de ver. É desconfortante. Não consigo estar quieto a ver o filme, eu estava-me sempre a retorcer na cadeira. Exato. Mas pronto, Gui, solta aí mais uma sugestão. Ok, eu agora estou aqui a olhar para 3 que não consigo decidir com eles, mas se calhar vou escolher o mais estranho deles. E só porque acho que é o filme que tem aqui uma das premissas mais engraçadas, que é um filme chamado Teeth, Dentes,
de 2007. Ok. E pronto, eu agora vou-vos lançar aqui uma pergunta a vocês os dois. Não, vocês viram este filme? Sabem o que é? Eu acho que sei Isto mais é ou o filme menos. da vagina com dentes. Exatamente. A vagina dentata. Vagina dentata. Fantástico. Que é... Não vi. Identificas-te, Sara? Tenho a dizer que penso que nunca aconteceu comigo pessoalmente, mas pronto. O Teeth. O Teeth é um filme muito engraçado, muito original, que pega na ideia surpreendentemente antiga de uma vagina ter dentes e dos danos físicos que isso pode provocar. Mas mais interessante do que isso é que, apesar de ser um filme que está construído e está pintado como filme de terror e como filme gore, há muito, muito sangue neste filme, como seria de esperar, o filme acaba por conseguir dizer duas ou três coisas muito, muito, muito interessantes sobre abuso, sobre violação, sobre o poder feminino, sobre feminismo. E, mais ainda do que isso, o filme acaba por ser uma reinterpretação daqueles filmes de terror dos anos 80, e vem-me à cabeça o Freddy Krueger, em que, porque esses filmes tinham sempre ou pelo menos era assim, era da maneira como eram construídos, esses filmes tinham sempre de base uma mensagem muito moralista. Portanto, os miúdos que morriam eram aqueles que fumavam, que bebiam e que explicitamente tinham sexo. Portanto, nos anos 80, num filme de terror, se tivesses sexo, ias morrer da pior maneira possível. Morto pelo monstro. Na maior parte das vezes era o Freddy Krueger. Mas isso também está muito presente nos filmes do Sexta-feira 13. Então, mas isso quer dizer que uma vagina é um monstro? Exatamente. Neste filme, no Teeth, aquilo que é interessante é que essa correlação entre ter sexo e morrer é feita diretamente. Eles tiram o middleman, que é o monstro. E essa correlação entre as duas coisas é feita automaticamente. E isso é uma evolução muito gira, muito inteligente desses tropes que eram tão populares nos filmes de terror dos anos 80. Portanto, este, para mim, foi um dos filmes de terror mais engraçados, com mais ideias a acontecerem ao mesmo tempo que eu vi nos últimos anos, e também é uma das minhas principais recomendações. Boa. É uma boa sugestão. Eu também vi o filme e é muito porreiro. É muito porreiro o filme. Sara, força aí. Certo, portanto, a minha primeira recomendação é um filme que não é assim pouco conhecido, mas mesmo assim acho que convém ser mencionado. É um filme de 1940, o Rebecca, portanto, do Hitchcock. Tem como atores principais a Joan Fontaine e o Laurence Olivier, e é claro um filme a preto e branco. Mas este filme é genial porque eu acho que toda a gente o deve ver. Pronto, eu sei que filmes a preto e branco já não é a cena mais, mais comum, a não ser para os hipsters, I guess, não sei. Mas é um filme muito bem realizado, com elementos de terror muito prevalentes, mas não é um terror assim gory, não é assim um monstro que aparece. É quase um terror assim mais psicológico. Portanto, a personagem principal, feminina, casa com um homem muito rico, cuja ex-mulher morreu, e ela vive sempre na sombra
desta ex-mulher e basicamente toda a gente a idolatrava, isto à ex-mulher. E então ela vive sempre na sombra. E tem personagens assim muito específicas, muito assustadoras à sua maneira. Os planos são muito interessantes. É um filme assim muito de contrastes visuais. Recomendo vivamente. E o segundo que eu ia recomendar, eu não me lembro exatamente do nome, eu acho que é apenas Ants, se não me engano. É um Como? filme Como? Ants, de formigas. Se não me engano, é este o nome. Eu estava aqui a ver, lembrei-me desta Qual? recomendação. Não é o Bug? Não é o Bug? Não. Eu, Não, É não. um casal, Sara, eu acho que sei, um eu acho que sei qual casal é o está filme que tu no... estás a dizer e Sim, também não estou a conseguir encontrar. é complicado, É não é? complicado, sim, mas eu sei exatamente qual é o Mas filme. eu- Pera. É assim, existe um filme que é um casal está num quarto de motel e começam a delirar porque tipo, começam a ver bichos a entrar dentro do corpo. Não é esse não Não, filme, é pois não. este, não? não é este. Esta Ah, recomendação eu estou a fazer não por ser um filme bom, mas por ser um filme tão mau que acaba por ser bom. ok. Deixa-me só pesquisar aqui no instante. É um filme basicamente de série, eu acho que até é considerado série Ants, Z. Sim, eu acho que é o Ants, com de ponto de exclamação. 77. Sim, De sim, 77. Então, ok. sim. O que eu tenho aqui é... Tem um nome que é Ants e tem o outro nome que é It Happened at Lakewood Manor. Esquece. Não sei. Encontrei. É o Ok. Empire of the Ants. Ok. Empire of the Ants. Empire of Também é de the Ants. 1977. É este. Exatamente. É É exatamente este. este. Portanto, a parte de gira deste filme é considerado, pronto, ser um filme de terror. Um, os efeitos especiais são do mais absurdo que alguma vez vimos. Tipo, eles não têm não tinham nada o conceito de layering. Claro que estamos em 77, não é portanto o supra-sumo da tecnologia de CGI, mas é mais cómico do que assustador. Isto basicamente a premissa acho que são um grupo de exploradores que vão portanto investigar uma pronto, um indício que há um, insetos gigantes, acho que é numa ilha, e depois acho que a rainha dos ants, portanto das formigas, consegue controlar a mente das pessoas. É uma coisa tipo absurda, ridícula, mas muito entertaining. Só para Ok. Boa, só, boa, só para boa. explicar um bocadinho mais, eu estou aqui a ver uma still do filme. A maneira como eles filmam isto, a maneira como eles fazem os efeitos especiais eles pegam fazem grandes planos das formigas, filmam formigas normais e depois fazem uma espécie de split screen muito a mal com a formiga, com o grande plano da formiga à direita e os personagens e os atores em tamanho real à esquerda a baterem no split screen para o outro lado, com a formiga a fazer as coisas que as formigas fazem, com as antenas e com as patinhas, na boa, enquanto as pessoas estão do outro lado. Oh não, uma formiga gigante! É o conceito de layers que não funciona. Se não quiserem ver o filme, vejam apenas o trailer. Tipo, é uma pérolazinha. Nós fomos. Nós pomos o link depois. Nós pomos o link que é para o pessoal ir ver o trailer. Yeah. Do Império das Formigas. Nós estamos quase a acabar, portanto eu vou aqui dar as minhas duas sugestões assim muito rápido. Eu trouxe dois filmes. É assim, eu trouxe um filme que é o filme mais assustador que eu vi na minha vida. E isto depende de pessoa para pessoa, porque os medos das pessoas são diferentes, não é? Há pessoas que têm medo de assassinos, há pessoas que têm medo de fantasmas, há pessoas que têm... Pronto, não interessa. Portanto, os medos são muito subjetivos. Portanto, agora, o filme que mais medo me deu até hoje, e medo mesmo de não conseguir dormir, é o It Follows. É um filme de 2014.
Em Portugal chama-se Vai Seguir-te. E a premissa é muito simples. Existe um demónio que consegue uh, mostrar-se sob a forma de pessoas normais, e esse demónio segue para todo lado, indefinitivamente. Portanto, para onde quer que tu vás, esse demónio segue-te. A questão é que esse demónio só anda a pé. Portanto, tu podes pegar no carro, né, e bazares, mas imagina, pegas no carro e estás no Algarve e vais para Lisboa. Opa, estás lá e ele, talvez o demónio chega lá tipo uma semana depois, mas chega. Portanto, ele nunca para de te seguir, nunca, nunca, nunca. E a única forma de tu te livrares do demónio é ter sexo com outra pessoa. Portanto, ao ter sexo com outra pessoa, o demónio passa a seguir a outra pessoa. Só que, se o demónio consegue matar essa pessoa, ele volta a seguir-te a ti. Portanto, Não. tu basicamente nunca vives a tua vida descansado. E o que mais medo me deu no filme não foi a premissa, foi o facto de tu teres constantemente alguém a seguir-te. E nunca sabes quem é, porque o demónio consegue materializar-se em várias formas. Portanto, tu nunca sabes quem é a pessoa. Estás a andar na rua e está alguém atrás de ti e tu não sabes se é o demónio, não sabes se é uma pessoa normal, e isso é super assustador. Super, super assustador. Yeah. Uh, é um filme. Diz, Ah, Rui. eu, neste momento na minha vida já não tenho assim muitos pesadelos a sério. Habitualmente quando tenho sonhos mais desagradáveis são sonhos de eu estar em repartições públicas a ter de tratar de impostos, ou quando sonho que ainda estou na faculdade e falta-me um exame para fazer. Mas quando ainda tenho sonhos desse género, de pesadelos de medo, de terror, é exatamente isso, é de estar a ser perseguido. Eu nunca vi o It Follows, já imensa gente me recomendou o filme e talvez seja este Halloween que eu vou ver. É assim, eu digo que eu vi o filme, não quero ver o filme nunca mais, porque é um filme que mexe muito comigo. Mesmo, não estou a brincar nem nada, de falar mesmo muito a sério. Eu acho que foi o filme que mais mexeu comigo até hoje, porque é um filme que ataca os teus medos mais Yeah, primitivos. Epá, não yeah. sei, é uma cena que eu estou a falar agora e estou todo arrepiado já. É um filme mesmo que, epá, a sério, eu recomendo vivamente o filme, porque realmente assusta-me imenso. É um filme que me assusta imenso. Um, e a minha outra recomendação é um filme mais antigo, 2008. É um filme que se chama Mártires. É um filme francês. E é um filme também que é muito assustador mesmo. Não sei se vocês Eu viram o não filme, já conheço, não. não. Também não. Pronto, não conhecem. Portanto, o Mártires é um filme. Portanto, ok, temos duas raparigas que fogem de um orfanato. Epá, eu não me lembro bem o que é que se passa, mas eu acho que elas eram vítimas de abuso, e elas voltam para a família que os abusava e matam a família, mas de uma forma completamente grotesca. O filme é muito gore, é mesmo muito, muito gore, muito violento. Só que elas começam a ser atacadas por algo que elas não conseguem ver, e nós também não. Portanto, a realização só mostra partes da criatura, mas é algo muito violento. E o filme depois dá uma virada. Eu não vou dizer porque é um grande twist. Dá uma virada, e entra num outro campo que não é o terror. E é um filme muito, muito bom. É um filme muito bom pelo twist que tem, pelo final que tem, dá um outro significado ao filme. E é um filme muito bom também pela parte gore, pela parte violenta, e pela parte assustadora também, porque o filme é muito assustador. Portanto, para quem gosta de filmes violentos, assustadores e que sejam muito bem feitos, o filme é muito, muito bem feito. Aconselho muito este filme, que é o Martyrs, um filme francês. Um, epá, eu sei que não é inglês, mas esqueçam isso, vejam, porque o filme é muito bom. É o Martyrs, portanto, filme de 2008. E por acaso vi o filme num festival que acho que já não existe, um festival em Lisboa, que é o Festival Sci-Fi,
Vi o filme no cinema, portanto foi uma outra experiência. Mas vejam porque é muito bom, Ok. Mártires. Portanto, Mártires e Vai Seguir-te são os filmes para este Halloween, mais o Lago Perfeito, mais As Formigas, mais... Qual é que foi o teu outro, Gui? Tu O disseste? Teeth. A Vagina com Dentes, exatamente. e o filme a preto e branco, para muita gente, já de si é assustador. A Portanto, vejam. Rebeca. Ok? A Rebeca é assustadora. Portanto, pá, olha, já passámos o tempo, mas não interessa. Digam aí rápido o que é que vocês andaram a ver esta semana. Gui. A minha obsessão da semana foi o Star Trek Discovery. Estimulado Ok. pela necessidade e pela vontade de ver o The Orville, decidi que ia também ver o Star Trek Discovery. É muito giro, gosto imenso da aventura, os efeitos especiais estão muito engraçados e a narrativa avança tão depressa, que é uma coisa que eu adoro neste género de histórias. Aquilo avança, está uma data de ideias giras, ainda só vi os primeiros, acho que 2 ou 3 episódios, mas já estou muito investido naquilo, estou mesmo a gostar daquilo. Boa. Sara. A minha opção da semana é a série da Netflix Fargo, criada pelo realizador Noah Hawley. Mas a Hawley? série não é da Netflix. A série não é da A série Netflix? não é da Netflix. A série é do FX, é da Fox lá. Certo, porque o... Certo. Estava a pensar no Legion, sim, esse também é da Fox. Certo, portanto, a série do Fargo é absolutamente impressionante. Portanto, é uma continuação dos eventos passados no filme Fargo, dos Coen Brothers. Yeah. Eu só vi acho que 3 ou 4 episódios, mas a série está extremamente bem feita. É uma série também surpreendentemente muito assustadora. A personagem principal está sempre a ser ameaçada por toda a gente, tudo de mal lhe acontece. A cinematografia é brilhante. E recomendo vivamente. Se por acaso viram Legion, portanto, Sim, a série que é de do mesmo criador. super-heróis, exatamente, possivelmente vão gostar de Fargo. É um tema completamente diferente, mas igualmente bom. Boa. Bom, a minha opção da semana, assim muito rápido, acabei de ver American Horror Story Hotel, Uhum. que é a quinta temporada, sexta temporada. Bom, American Horror Story Hotel, que é a temporada da Lady Gaga. Pá, Sim, vocês sim. encontram. É a temporada da Lady Gaga. Eu gostei muito. Gostei muito da temporada. Para mim, ficou como uma das minhas preferidas. A primeira metade da temporada é um bocado confusa. Nós ficamos assim um bocado à nora. Só que a segunda metade da temporada é muito boa porque começa a ligar os pontos todos. E eu gostei muito. Gostei mesmo muito da temporada. Não é a temporada mais assustadora, nem a temporada mais estranha, digamos assim, mas em termos de história, em termos de desenvolvimento de personagens, gostei muito da temporada. Portanto, aconselho, se ainda não viram, Por aconselho a acaso ver. assim ainda não vimos. Tem que E a ver. Lady Gaga está muito bem, não nos momentos mais dramáticos, do tipo de chorar, de estar de tristeza, pá, tu notas que ela falha ali um bocadinho. Mas em todas as outras, portanto, nas partes dramáticas, nas partes de ela estar irritada, pá, ela entrega muito bem mesmo. Portanto, gostei muito da interpretação dela. Mas pronto, vejam, se ainda não viram, esta foi a opção da semana. Se nos está já a ouvir, vai ao site, estão lá todos os links sobre o que nós andámos a falar neste programa. Se nos estás a ver no YouTube, deixa o comentário da praxe, o que é que achaste das séries que estrearam, das sugestões para o Halloween. Se tens outros filmes que são muito bons e que ninguém conhece, deixa nos comentários. Gui, vemos para a próxima semana. Sara, também vemos para a próxima semana. Vamos falar sobre Thor Ragnarok e sobre Stranger Things. Vai ser um programa que vai explodir com isto tudo. Ok? Completamente.
Partilha o vídeo, dá o like no vídeo, subscreve o canal se ainda não o fizeste, aperta no sininho, porque o sininho é muito importante. O sininho é muito importante. Vemos na próxima semana, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau.